A Cadeia da Prece, Jesus mais perto de você. No Salmo 34, eu gosto muito de salmos, não dá para notar, né? Quase não prego sobre salmo. Mas foi numa ocasião muito diferente, muito peculiar. E, na verdade, entre duas ocasiões muito peculiares na vida de Davi, que ainda não era rei, já era ungido, e por isso mesmo estava sendo terrivelmente perseguido pelo rei Saul, que queria simplesmente matá-lo. Então, numa dessas incursões, ele foi avisado pelo seu grande amigo Jonatas, que era filho do rei, mas muito amigo dele, para que ele procurasse escapar, fugir. E no meio disso, ele escreveu esse salmo, que na sequência a gente coloca para vocês aqui. Louvarei ao Senhor em todo o tempo, o seu louvor estará continuamente na minha boca. A minha alma se gloriará no Senhor, os mansos o ouvirão e se alegrarão. Engrandecei ao Senhor comigo e juntos exaltemos o seu nome. Busquei ao Senhor e ele me respondeu. Livrou-me de todos os meus temores. Olharam para ele e foram iluminados, e os seus rostos não ficarão confundidos. Clamou este pobre e o Senhor o ouviu e o salvou de todas as suas angústias. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Provai e vede, ou seja, obedecei, o Senhor é bom, bem-aventurado o homem que nele confia. Temei ao Senhor vós os seus santos, pois não tem falta alguma aqueles que o temem. Os filhos dos leões necessitam e sofrem fome, mas aqueles que buscam ao Senhor, de nada têm falta. Vinde, meninos, ouvi-me, eu vos ensinarei o temor do Senhor. Aqui é outra mensagem, os versos 12 e 13, sobre longevidade de vida, que eu prego outra hora. Quem é o homem que deseja a vida, que quer largos dias, muitos dias para ver o bem? Guarda a tua língua do mal e os teus lábios de falar enganosamente. Aparta-te do mal, faça o bem, procura a paz, segue-a. Os olhos do Senhor estão sobre os justos e os seus ouvidos atentos ao seu clamor. A face do Senhor está contra os que fazem o mal, para desarraigar, arrancar com raiz de tudo da terra a memória deles. Os justos clamam e o Senhor os ouve e os livra de todas as suas angústias. Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado, não é revoltado, é quebrantado, e salva os contritos de espírito. Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor o livra de todas. Ele lhe guarda todos os seus ossos, nem sequer um deles se quebra. Aqui já entra até uma profecia de Jesus. Amém? Vamos nos assentar nesse mesmo espírito, gente. E então aqui, como eu estava dizendo, depois dele ter tomado um caminho errado, ele depois toma um outro caminho, quando entra na história chamada Caverna de Adulão, onde neste período aqui, é que os judeus acreditam e ensinam que Davi realmente escreveu o Salmo 23. Foi nessa situação de muita angústia, de perseguição e até de uma coisa relativamente engraçada, né? Saul queria matá-lo, como eu disse, ele fez um pacto de amizade com Jonatas, ele foge para um lugar chamado Nob, onde ele encontra o sacerdote Alimeleque, que lhe dá o pão da proposição, porque não tinha outra comida para comer, deu o pão, que já tinha vencido, na verdade, né? E como ele não tinha arma nenhuma, pasmem vocês, tudo que o sacerdote encontrou no altar guardado era a espada de Golias, enorme. Não tinha outra, Davi disse, não tem outra, vai essa mesmo.
e pegou essa espada porque ele estava correndo muito risco de vida. Então, ele toma uma direção errada nessa caminhada dele, agitada, e cai justamente nas mãos dos filisteus em Gate. E quando ele se deu conta do que estava acontecendo, ele deu uma de doido. Ele se fez de maluco. Ele fingiu que estava doido, dizendo coisas desconexas, agindo, não é, doidamente, inclusive provocando como se estivesse babando, louco e tudo mais. E o rei de Gate viu aquela situação dele, disse: tira esse doido da minha frente, já chega os problemas que eu tenho, joga ele para fora. Era tudo que ele queria, né? E ele foi jogado para fora, né? E então, como eu estava dizendo, fugiu para a caverna de Adulão, onde 400 homens de Israel, fugidos também, e que não era a fina flor de Israel, não. A Bíblia diz claramente que eram todos homens endividados, desgostosos e vivendo em aperto. Se uniram a ele, já não estava mais sozinho, já tinha um pequeno exército com ele, né? E, repito, como dizem os judeus, nesse período, ali na caverna de Adulão, numa situação bastante complicada, ele escreveu o Salmo 23. E por que eu faço questão de acentuar isso? Porque quando a gente olha para o Salmo 23, parece mais uma poesia. Na verdade né? É um cântico. Mas parece mais uma poesia delicada. Não é não. Muito pelo contrário. É um dos salmos mais poderosos, mais fortes das Escrituras, que eu continuo aceitando uma versão um pouco melhor, muito mais forte do que essa. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. E a versão que eu gosto é: o Senhor é o meu pastor, não me faltará. Ele não me faltará, não é nada me faltará, é maior do que isso. Deus não me faltará, que é o que se encaixa melhor, inclusive nesse contexto aqui. Então, esse salmo foi escrito por ocasião de um episódio bastante bizarro, né? na vida desse moço. Ainda era jovem, né? Ainda estava um pouquinho longe de assumir o reino, mas já estava experimentado nas perseguições daquele rei doido que já tinha caído da graça. E isso é muito comum, se acostume com isso, principalmente dentro da igreja. Tem gente que já caiu da graça por pecado, por uma porção de outras coisas, e são os que mais procuram te destruir na fé, te arrancar da igreja, te desestimular. São verdadeiros agentes do mal, porque já não tem mais graça. Não quero usar a outra palavra, né? Já não tem mais graça. E graça é tudo o que nós precisamos, inclusive para achar graça aos olhos de Deus e aos olhos do nosso próximo, né? Então, como eu já disse, ele fingiu ser um amalucado, né? Na presença do rei Abimeleque, e acabou dando certo. Foi uma estratégia maluca que ele engendrou naquele momento, talvez até um pouco discutível, mas entre morrer e parecer maluco, estou doido, né? Mas estou vivo, né? Eu quero escapar dessa, né? Então, independentemente da legitimidade ou até mesmo, vamos assim dizer, da eficácia dessa estratégia, ele simplesmente reconhece nesse texto que Deus é o seu libertador. Por mais maluca que seja a situação, por mais improvável ou estranha que seja a pessoa que vem te ajudar, as circunstâncias que conspiram a teu favor, é a ação de Deus na nossa vida, não é a nossa esperteza, não é a nossa inteligência, mas é a mão de Deus. Muitas vezes até na estrada, né? Um golpe no volante, você está morto. Por que tanta gente está se matando? Por vaidade e por burrice. Né? Porque a vaidade fica se olhando no espelho, e aí vai achar o espelho grudado num poste. Né? Se distrai,
Ainda bem que agora está acabando isso. Os carros modernos já não tem mais CD nem nada para ficar fuçando ali. Não tem nem rádio, a não ser digital, né? E só tem pendrive. Bota um pendrive ali, não precisa mexer mais em nada, porque, caramba, eu tenho pendrive com 2, 3 mil músicas, né? E o Célio ainda me deu um aqui agora, só com hinos mais novos que a gente canta na igreja aqui, que tem mais umas centenas aqui para a gente ouvir. Uma porqueirinha dessa, rapaz, você vai daqui ao Japão de carro pela estrada e não repete música. Coisa impressionante, né? Imagina o que vem pela frente, né? Mas tudo bem. E outros, essa desgraça do celular que me deixa irritado o dia inteiro. Ô mulherada, pelo amor de Deus. Esquecem do mundo, o sinaleiro abre, fecha de novo e elas... E a gente que nem trouxa lá atrás, né? É difícil. E muitas vezes, na estrada não dá tempo. E então, muitas vezes, o que muitos chamam de golpe de sorte, alguma coisa que inadvertidamente você diz, mas eu nem me lembro de ter feito isso. Não fez, foi Deus que fez para livrar a tua vida do mal. Foi o que aconteceu aqui. Davi reconhece que Deus é o seu libertador. Das minhas aprontações nas estradas há quase 60 anos, de quantas eu me livrei? Vocês podem não acreditar, mas eu tenho 55 anos de carteira, eu nunca bati. E também nunca andei devagar. E é vapt-vupt, é para lá e para cá e tudo mais. Mas eu estou sempre nessas horas dizendo, o Senhor é quem me guarda. Até porque se Ele não guardasse, não tinha sobrado nem o certificado, né? Mas Ele tem realmente guardado, né? Então, gente, não é a nossa sabedoria, não é a nossa esperteza, como no caso do Davi aqui, é a providência de Deus na nossa vida, nos livrando de todos os males. Essa é a verdade que você precisa confirmar continuamente no seu coração. Quem cuida de você é Deus. Você não está com essa bola toda. Você não é tudo isso que você imagina. Se não fosse Deus na sua vida, você não seria nada. Mas porque Deus está na sua vida, você é e pode tudo nele. Amém? E temos que aprender isso com um homem que era como nós, cheio de pecados, cheio de fraquezas. Mas uma fraqueza ele nunca teve, ele jamais duvidou de Deus, ele jamais deixou de confiar em Deus, e ele jamais deixou de recorrer a Deus para pedir perdão dos seus pecados, para se eximir das suas culpas. E isso é uma coisa que nós temos que aprender, porque maior do que a nossa culpa, o nosso pecado, é o amor de Deus, é o perdão de Deus, é o poder do sangue de Jesus. O que está escrito é verdade, nada pode nos separar do amor de Deus, nem o pecado. Você pode até se afastar de Deus, porque está no pecado ou qualquer outra coisa parecida, está pisando na bola, está fazendo uma coisa que sabe que não agrada a Deus, mas Deus está de olho em você guardando a sua vida. Deus está de olho em você, porque tem uma semente plantada no seu coração. O mais importante, gente, nessas horas difíceis, como o Davi passou, olha o aperto desse cara. Imagine, gente, rememorizando. Um molecão vence o campeão dos filisteus. Corta a cabeça dele, envergonha toda são os filisteus de hoje lá, isso é o que é, né? Envergonha-os, exalta a Deus, leva consigo como troféu a espada do gigante. Passam-se tempos, passam alguns anos, tal, porque Davi não assumiu o reinado assim da noite para o dia, levou um bocado de tempo. Ele foi muito experimentado por Deus até chegar lá, né? E de repente, tendo em vista o rei querer matá-lo, para que ele não assuma o seu lugar, numa fuga, ele acaba se achando aonde? Bem onde estão os outros 4 irmãos de Golias, em Gate.
Por isso que Deus mandou ele pegar 5 pedrinhas no ribeiro, porque além de Golias tinha mais 4 irmãos que depois vieram a se ferrar também. Agora imagina você de repente, quando você se dá conta, você está onde? No meio da torcida do Atlético com a camisa do Curitiba. Foi o que aconteceu, ou vice-versa. Não tem perdão. Ou pior ainda, Corinthians e Palmeiras, né? Quando ele viu aquilo, ele só teve uma alternativa. Vou dar uma de doido. E tem horas na vida da gente que a gente tem que dar uma de louco mesmo, viu? Tem que dar uma de doido, tem que chutar o pau da barraca, tem que tomar uma atitude, tem que esbravejar, tem que, de repente, fazer uma coisa inusitada, que não faz parte do teu temperamento, para que você saia dessa situação. Isso a gente aprende aqui também, não é? Mas o mais importante na hora da angústia é lembrar que Deus nos acolhe quando o buscamos. Ele diz no verso 4, busquei o Senhor, busquei o Senhor. E Deus diz na palavra dele, que todos aqueles que me buscam, olha a palavra como ela está escrita, eu me deixo achar. Eu acho maravilhoso esse texto. Eu me deixo achar. Busquei o Senhor e Ele me acolheu. Livrou-me de todos os meus temores. Então, gente, não importa se a angústia vem por causa de uma circunstância externa a nós, ou uma circunstância provocada por nossos erros. Como foi aqui no caso de Davi, que errou o caminho, né? Mas quando buscamos ao Senhor, Ele nos acolhe e Ele usa situações inusitadas para nos livrar. Situações que, às vezes eu vejo aí alguns acidentes que acontecem, que não era para ter sobrado nada, assim, nada de nada, porque do carro mesmo não sobrou nada, e o cara sai andando do lado do outro lado. Não é possível que Deus não tenha um plano com uma pessoa dessa. Vocês têm visto isso? Parece até montagem, né? Mas é a mão de Deus. E além disso, Ele nos livra de todos os nossos medos, mesmo que não tire de imediato o que causa angústia, para trabalhar em nós. Veja que o problema pode nem ainda estar solucionado, mas uma coisa é certa, Deus já age livrando o nosso coração de medos, de aflições, de desesperos, o que é vital para termos condições de administrar normalmente a nossa vida em todos os sentidos da nossa vida. E não importa, gente, o número de problemas que nos trazem aflições. A Bíblia diz que Ele é fiel e poderoso para nos livrar de todas elas. Verso 19, muitas, Deus nunca enganou ninguém no que diz respeito à nossa estada nesse mundo de trevas. Muitas, não poucas, são as aflições do justo, do crente, do evangélico, do remido pelo sangue de Jesus, mas o Senhor de todos o livra, de todas as situações o livra. Por isso Ele também diz lá, uma passagem bem conhecida, 43 de Isaías, né? Quando passares pelas águas, quando passares pelos rios, quando passares pelo fogo. A gente gosta de enfatizar isso. Ele não diz se você passar, Ele diz quando vai acontecer. Muitas são as aflições dos justos, mas eu estarei com você. Eu atravesso o rio, atravesso as águas, você não vai afundar, não vai ser arrastado e nem vai ser queimado pelo fogo, porque eu vou estar junto. Uma promessa espetacular, comprovada na vida dos 3 jovens hebreus, lá na Babilônia, que foram lançados na fornalha, 7 vezes aquecida. Os soldados que os jogaram lá dentro caíram torrados, que nem... como é que chama aquilo que eu gosto de comer? Toicinho lá, aquele negocinho, né? Para o lado de fora da fornalha. Torresmo é bom, né, gente?
Rapaz, eu comprei 2 potinhos essa semana, mas aquilo é só carne, rapaz. Eu estou toda hora lá cutucando, né? Pois é o que o diabo quer fazer de nós, torresminho, mas Deus não deixa, porque Ele entra na fornalha junto conosco. Gente, você tem que crer nisso. Você não pode desesperar no primeiro confronto, na primeira luta, na primeira palavra maldita, com separação, do médico. Você está com câncer. Quantas pessoas chegam para mim, já morrendo, já comprando consórcio de caixão de defunto. O médico disse que eu vou morrer, que eu estou com câncer. Eu disse, irmão, vem cá. O médico é novo? É, mais ou menos. Então procura um médico velho, procura um novo parecer e volta aqui. Pastor, o senhor tinha razão, era só uma coisinha de nada. Mas o médico já matou. E não matou com uma doença que não existe, mas que ele presumia que existisse. Ele já matou com a má notícia. Ele já tirou uma bala de negatividade na pessoa, e principalmente, isso que me deixa mais furioso, principalmente os evangélicos, aceitam isso facinho. Para trás de mim, Satanás. Não aceito isso em nome de Jesus, é mentira. E né? Então, vamos ver se a gente termina para orar um pouquinho. Davi mostra que a bondade do Senhor, ela não é apenas testemunhada como ato de fé, mas como comprovação real na nossa vida, na nossa existência. Verso 8 ele diz assim, provai e vede que o Senhor é bom. Bem-aventurado o homem que nele se refugia. É óbvio que o termo refugiar se refere a situações aqui de perigos, de dificuldades, o que ainda torna maior, mais grandiosa a bondade do Senhor. E Davi já havia se referido à presença do anjo do Senhor, o que é uma verdade. O anjo do Senhor acampa-se, verso 7, acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Eu sempre gosto de colocar isso para vocês, vai ser a 1000ª vez que eu vou fazer. Né? Pedro diz, sede sóbrios, vigiai, porque o vosso adversário anda ao derredor de vocês, procurando a quem possa destruir, engolir, devorar. Derredor é a minha jaqueta. No entanto, o anjo está ao meu redor. O Senhor está grudado em mim, o outro está na minha volta. Vai ter que passar por esse primeiro para tocar em mim. Deu para entender isso? Ponha isso no seu espírito. Que para chegar até você, tem o poder do sangue de Jesus pela frente. Tem a marca do Senhor na sua vida. Tem a sua certidão de nascimento no caminho, né? Então, ao lidar com essas aflições, você tem que saber que não importa se ela é grande, se ela é pequena, se ela é de hora, fora de hora, né? Você só tem que saber que Deus vai abençoar tudo na sua vida. Por isso, toma as decisões que possam trazer sossego à sua alma. Tem muita gente que bota na conta de Deus e até na conta do diabo, mas é o único e exclusivo culpado e não assume isso. Quando assumir, se arrepende, pede perdão e livra desse mal e deixe que o Senhor use todas essas circunstâncias para abençoar a sua vida. Comece obedecendo a sua ordem, que ele diz aqui no verso 14, que é como eu disse, de 12, 13 até 14, tem uma mensagem muito bonita aqui sobre longevidade, né? Ele diz assim, aparta-te do mal, pratica o que é bom, procura a paz, e empenha-te por alcançá-la. É por causa da convicção acerca da bondade de Deus que Davi deixa aqui o seu testemunho para nos inspirar a fazer o mesmo. Ele diz no verso 6, clamou este aflito, e o Senhor o ouviu, e o livrou de todas
as suas tribulações. Um versículo só, para 4 pontos aqui, para a gente também montar uma mensagem bonita, né? Abra seu coração nessa noite, principalmente, todo dia da sua vida, toda manhã da sua existência. Abra seu coração, seus lábios, para clamar pelo socorro do Senhor, e em breve você também juntará seu testemunho ao de Davi, pois certamente Deus vai ouvir você. Acredite, Deus tem prazer em te ouvir. Deus tem prazer em te atender. É relação pai e filho. Todo pai tem prazer em ouvir o filho, e se o filho lhe pedir alguma coisa, com certeza fará o possível e o impossível para lhe conceder. E imagine um Deus de amor, que já provou esse amor, dando o seu próprio filho para morrer em nosso lugar. Nossa vitória, nossa conquista, nossa resposta já foi efetivada na cruz. Clame em nome de Jesus. Não tem 2 caminhos para chegar a Deus. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade, a vida, tudo absoluto. Então esse é o caminho para chegar a Deus. Não perca tempo com secretárias, com secretários, com memorandos. Vai direto ao Pai. Mais que palavras, mais que canções, meu coração é o que queres de mim. Mais que palavras, mais que canções, meu coração é o que queres de mim. Tudo que eu quero é estar perto de ti, viver algo novo em teus braços, meu Senhor. Vem com seu amor e transforma o meu interior, o meu interior. Não só sentimento,